Um assunto que é muito discutido atualmente é o útero solidário, ou barriga de aluguel, muito conhecido também por barriga solidária, gerando diversas dúvidas e opiniões. Esse ato é rodeado de incertezas, tanto emocionais como burocráticas. Mas antes, vamos iniciar definindo o conceito útero de substituição. O útero de substituição define-se como gestação de um ser humano mantido por uma mulher, que seria a gestatriz, em favor de outra infértil, ou com alguma impossibilidade referente à gravidez, que seria a geratriz, com a finalidade de, logo após o nascimento com vida, ser a criança entregue à interessada, renunciando a gestante, em favor dela, a todos os direitos relativos à maternidade. O título do caso escolhido é Carrega o seu filho por 100 mil, o mercado online da barriga de aluguel. A notícia relata o caso de uma professora de idioma chamada Isabel, de 22 anos, que se mudou da cidade onde morava no interior de São Paulo para morar na capital. A mudança foi planejada após ela se oferecer por meio de um post em sua rede social para ser barriga de aluguel. Alguns meses depois, ela já estava em São Paulo fazendo os exames para que pudesse gerar um bebê para um casal que respondeu ao seu post. Os resultados foram positivos, informando que ela estaria apta para ter o bebê, fazendo assim que o casal e a professora elaborassem um acordo sem nenhum contrato para que ela fosse a barriga de aluguel. O casal ficou comprometido a bancar todos os gastos da gravidez, a moradia da jovem na cidade e mais de 40 mil reais, valor proposto pelos próprios pais. A motivação para tal ato seria a intenção de melhora de vida da professora. Como veio de um passado conturbado, o propósito foi sua independência. O dinheiro ajudaria a comprar uma casa e dar início a uma faculdade. Entretanto, este caso traz à tona diversos dilemas, como: deve ser considerado ilegal a prática de cobrar pela gestação de substituição? Riscos relacionados à saúde da gestante e do bebê, a gestante querer a guarda da criança após o nascimento, a mãe biológica não querer mais a criança após o nascimento e rejeição do bebê com má formação genética. Então, quais seriam os prós relacionados a este caso? Cobrar pelo ato acaba sendo visto como a única e última alternativa para grande parte das pessoas que têm vontade de ter filhos e por algum motivo não podem. O processo de adoção é muito burocrático, ou seja, o útero de substituição acaba se tornando a melhor opção. A gestatriz receber dinheiro pela gestação como forma de recompensa. E o casal que por algum motivo não consegue ter filhos, pode ter filhos biológicos. Os principais contras relacionados a este caso seria a falta de respaldo legal, o custo do método, a discordância da mãe biológica na maneira como a gestatriz leva a gestação, a objetificação do ser humano e a incerteza do processo. Mas o que o Conselho Federal de Medicina acha sobre isso? Segundo a resolução do CFM número 2168 de 21 de setembro de 2017, a doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o 4º grau. Demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. A idade máxima das candidatas à gestação por técnicas de reprodução assistida é de 50 anos. É permitido o uso das técnicas de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitando o direito à objeção de consciência por parte do médico. A aprovação do cônjuge ou parceiro, apresentado por escrito, se a cedente temporária do útero for casada ou viver em união estável. Segundo a resolução do CFM número 2168, deve haver um termo de compromisso entre os pacientes e a cedente temporária do útero, estabelecendo claramente a questão da filiação da criança, e um relatório médico com um perfil psicológico, atestando a adequação clínica e emocional de todos os envolvidos. Com questão às sanções penais e administrativas, a Lei 9.434 dispõe que comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano é uma prática criminosa, com pena de reclusão e multa. Tendo em vista os dilemas levantados anteriormente, chegamos à conclusão de que, não, a prática não deve ser considerada ilegal, nem a cobrança pelo ato, pois o pagamento não se refere ao bebê, mas sim ao procedimento. A placenta não pode ser confundida com um órgão ou tecido. Aquela não faz parte do corpo da gestante, pois se trata de um anexo embrionário, oriundo do folheto germinativo do embrião.
Note-se que não há nenhuma semelhança entre a maternidade substitutiva e a venda de órgãos. Esta é uma seção mercenária, em que se abre mão de sua própria saúde, de sua compleição física, por dinheiro. Naquela, se fornece apenas o abrigo ao bebê, sendo que após o seu nascimento restará somente a lembrança de que esteve ali, a não ser que a gestante tenha algum tipo de problema no decorrer dos 9 meses ou do parto. Nem mesmo a remuneração pode ser considerada ilegal, pois a paga não é pelo bebê, mas pelo serviço, uma contraprestação pelo tempo e cuidados despendidos, pelos inconvenientes hormonais, pelos deslocamentos a fim de implantar o embrião, pelo pós-parto e etc. Se a cobrança pelo útero de substituição fosse descriminalizada, a equipe de saúde estaria mais preparada para lidar com a situação e a família não sofreria preconceito. O acompanhamento e o tratamento seria adequado como previsto pelo CFM. Se houvesse uma legislação específica, o casal que busca o útero de substituição teria obrigação de permanecer com a criança, mesmo ela nascendo com deformidades, e a gestatriz não teria nenhum direito materno sobre a criança. Agora que você entendeu um pouco mais sobre o que é o útero solidário e quais são as implicações emocionais e burocráticas relacionadas ao tema, você já consegue formar a sua opinião.